Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Conversas com Fibra. Se ainda não me conhece, o meu nome é Catarina Vasconcelos, eu sou enfermeira e nos últimos anos tenho dedicado a minha vida profissional e também os meus estudos ao acompanhamento de pessoas com fibromialgia, doença da qual eu também padeço há já 11 anos. E foi precisamente aqui, dando uma pequena introdução à minha história, foi precisamente depois de eu ter sido diagnosticada que tive de fazer então uma grande mudança, não é, na minha vida e acabei também por me dedicar de forma profissional, até académica, ao estudo do que é então a fibromialgia e posteriormente também ações de formação e de divulgação e também de consciencialização para o que é viver com fibromialgia, que infelizmente, e estamos no ano de 2026, ainda é uma doença alvo de tanta estigmatização e até preconceito. As pessoas com fibromialgia continuam a ser desvalorizadas, desrespeitadas, desacreditadas, não só pelo seu meio envolvente, pelas pessoas mais próximas, mas também em contexto laboral, em contexto social e, infelizmente, em contexto de saúde. Portanto, o objetivo deste podcast é também continuar a dar voz a essas pessoas, nas quais eu me incluo, e conversar, porque eu acredito que é através da passagem de informação, que é através da conversa, que nós podemos consciencializar e sensibilizar o outro. E como eu costumo dizer, se eu com as minhas palavras, com estas partilhas, conseguir consciencializar, sensibilizar e ajudar uma pessoa que seja, então o trabalho já está feito, a missão está cumprida. Então, neste novo formato aqui do podcast /canal, será então um formato, o Conversas com Fibra será então um formato híbrido, ou seja, teremos vídeo no nosso canal no YouTube e também teremos áudio nas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, por aí, para que consigamos então chegar a mais pessoas nestes dois formatos. E neste primeiro episódio desta nova temporada de vídeos /podcast, eu decidi trazer um tema que também já foi falado lá no meu Instagram. E se ainda não me segue por lá, eu vou deixar aqui o link na descrição do episódio, mas é muito fácil. Basta procurarem a enfermeira Catarina Fibromialgia e vai aparecer-vos logo a página ou @enf.catarina Vasconcelos, também vão lá chegar. E como eu estava a dizer, eu no início do ano fiz um post a falar sobre o tema que nos traz aqui a este primeiro episódio, que foi sobre a necessidade de abrandar, de pausar, por vezes, a vida para podermos realinhar e reorganizar o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções. Isto porquê? Porque ali em dezembro, um bocadinho antes, até ali no meio, final de novembro, eu comecei a sentir um cansaço muito, muito, muito grande. E isto veio no seguimento de eu ali no final do verão terem surgido novos sintomas que nada têm a ver com a fibromialgia, ainda estamos a tentar perceber o que é, mas à partida será outra questão, mais até relacionada com processos inflamatórios provocados por intolerâncias alimentares, e sobre isso eu também irei falar num próximo episódio sobre a importância da alimentação e das escolhas que nós fazemos para a nossa saúde, mas isso é conversa para outro episódio. Como eu estava a dizer, todo esse processo de novos sintomas estes em que a dor estava no centro uma vez mais, fizeram com que eu entrasse ali num estado de cansaço mental muito, muito grande.
E isso desgastou-me bastante, emocionalmente, fisicamente, e para quem tem fibromialgia, todo este cansaço é exponenciado porque a fadiga já faz parte dos nossos dias, não é? E então eu senti essa necessidade de parar as partilhas nas redes sociais, de parar o trabalho que estava a fazer na área da fibromialgia, porque realmente eu não estava a conseguir conciliar tudo. E nós, quando tomamos esta consciência, porque não é fácil, porque nós estamos habituados a fazer, ou seja, parar parece que é sempre sinónimo de a fraqueza, de preguiça até. E quando nós tomamos esta consciência da necessidade de parar, vêm muitas questões, ao de cima, nomeadamente questões relacionadas com a percepção do nosso valor, a percepção da nossa validação, porque a sociedade ensinou-nos que nós temos de estar sempre a fazer alguma coisa para sermos válidos, para sermos validados. E não é por acaso que uma das características transversais a todas as pessoas com fibromialgia, e é muito engraçado porque nas minhas palestras, sempre que eu pergunto isto à plateia, sempre que eu peço para levantar a mão quem se considera uma pessoa muito exigente, eu posso dizer que 99% das pessoas coloca a mão no ar e se auto-define como uma pessoa exigente. Porque lá está, a exigência é uma das características transversais à maioria das pessoas com fibromialgia, não é? Nós somos pessoas muito exigentes, muito perfeccionistas, porque o facto de termos uma doença que, de certa forma, nos limita e até nos incapacita, faz com que nós nos tornemos demasiado exigentes para provar o que quer que seja a quem quer que seja. E isto leva-nos a lugares de desgaste emocional muito grande, desgaste emocional e mental e físico, porque nós somos isto tudo, não é? Não somos só o corpo físico, não somos só a parte mental ou emocional, somos este aglomerado. E quando nós vivemos nesta exigência dia após dia, isso reflete-se na nossa saúde, ou neste caso nos sintomas da doença. E foi o que me aconteceu muito no final do ano passado. O inverno por si só já é uma altura muito complicada e isto também é transversal para a maioria das pessoas com fibromialgia, por causa do frio, por causa da rigidez provocada pelo frio, por causa da dor provocada pela rigidez, por causa do próprio ciclo circadiano, o facto de anoitecer mais cedo acaba por influenciar-nos a nível emocional, acaba também por influenciar o nosso sono, que já não é muito bom, não é, na maioria dos dias. E então aqui o inverno, juntamente com este cansaço, levou-me a esta necessidade de parar. Eu, na altura, até escrevi lá um post no Instagram a dizer que ia ausentar-me. E então eu hoje queria vir partilhar consigo 6, 7 lições aqui que eu aprendi com esta minha pausa. E então a primeira lição, a primeira aprendizagem que esta pausa, ou que sempre que eu faço assim uma pausa me traz, e eu tenho aqui as minhas notas, que é para não me esquecer, porque lá está, eu também tenho fibromialgia. Há muitas pessoas que pensam que eu não tenho fibromialgia, mas eu tenho há 11 anos. Vistem estas duas camisolas, a camisola de pessoa com fibromialgia e a camisola de profissional de saúde que aborda estes temas. Mas como eu estava a dizer, a primeira lição foi então que abrandar é imperativo. Como eu disse no início, nós estamos sempre aqui na roldana do fazer, associamos muito o nosso valor pessoal àquilo que fazemos, seja profissionalmente, seja em casa, seja em alguma atividade social ou voluntária. É como se o nosso valor pessoal se medisse pelas coisas ou pela quantidade de coisas que nós fazemos.
E não é bem assim. O nosso valor pessoal define-se pela pessoa que nós somos e não por aquilo que fazemos ou pelo quanto fazemos. Por isso é que abrandar é imperativo. Abrandar, o corpo humano precisa destes momentos de pausa. O corpo humano não foi feito para estar sempre neste fazer. E eu acrescento aqui, o corpo das pessoas com fibromialgia precisa ainda mais deste descanso, desta pausa. E isto não é algo que se negocia, não é algo opcional. Eu diria que é mesmo algo essencial. Porque se nós não nos permitimos este abrandar, chega uma altura em que o corpo quebra, e quebra a sério. E quebra com crises, no nosso caso, em fibromialgia, quebra com crises, quebra com depressões, quebra com burnouts. Portanto, o abrandar deveria fazer parte dos nossos planos. E o abrandar pode ser algo tão simples como todos os dias tirarem que sejam 10 minutos para estar em silêncio, ou para ler, ou para ouvir uma música com calma, com presença, com consciência, e incluir não esperar que o corpo chegue ao limite, como me aconteceu e como acontece a tantas pessoas, mas fazer deste abrandar algo no dia a dia, algo diário na nossa vida. Esta foi uma lição muito importante que eu aprendi. Outra lição muito importante foi que nós não precisamos estar sempre on. Nós vivemos na era do online, na era do rápido, do agora e do chamado FOMO. Todos nós sofremos um bocadinho deste FOMO, que em inglês significa Fear of Missing Out, ou seja, o medo de perder alguma coisa. Por isso é que nós estamos constantemente agarrados ao telefone, às redes sociais, aos noticiários, porque não queremos estar aquém, nós queremos estar sempre em cima do acontecimento, que é mesmo assim, não? E temos muito esse medo de perder algo e de ficarmos para trás por causa disso, de lá está a necessidade de pertença. E isso faz com que, uma vez mais, nós não consigamos desligar. E uma vez mais, associamos este estar sempre em cima do acontecimento ao nosso valor pessoal. É como se quanto mais coisas eu soubesse, mais eu valesse. E não é assim. E eu aprendi que nós não precisamos estar sempre online. E agora, interligado aqui com outro ponto, muitas vezes nós temos esta necessidade de estar on para não sermos esquecidos. E eu cheguei, quando eu tomei a decisão de fazer esta pausa de um mês, lá nas redes sociais, eu tive esse medo das pessoas se esquecerem de mim, de se esquecerem do meu trabalho, de se esquecerem da minha missão, que é uma missão no fundo. E isso, depois, ao refletir, eu até percebi isso até é um bocadinho arrogante da nossa parte, de nós acharmos que somos assim tão importantes, ou o contrário, de acharmos que somos assim tão facilmente esquecidos. E isto mostrou-me que eu estava enganada. Ou seja, eu ao longo deste mês continuei, para além de continuar a receber mensagens com muito carinho da parte da minha comunidade, e mensagens de muito respeito das pessoas dizerem só estão a mandar uma mensagem para deixar um abraço, não precisa responder porque está em pausa. E quando eu regressei, ali no dia 5 de janeiro, eu recebi uma avalanche de carinho e de apoio e de amor, e isso ainda afirmou mais esta certeza de que quando o nosso trabalho vem de um lugar de verdade, quando vem de um lugar de profunda empatia e profunda responsabilidade por aquilo que estamos a fazer, não é o facto de nós nos permitirmos sair durante o tempo que seja que vai fazer com que as pessoas se esqueçam de nós. Antes, pelo contrário. E isso também me deu a certeza de que eu estou no caminho certo. Porquê? Porque eu não... Quem me segue há mais tempo sabe que eu não partilho a minha vida pessoal, eu não partilho a minha família
quando muito posso partilhar o meu gato que volta e meia se atravessa aqui, mas eu preservo muito a minha privacidade e a minha intimidade e limito-me então a falar sobre aquilo que eu melhor sei fazer, é sobre fibromialgia. E eu sei que os gurus do marketing, muitos deles dizem que quem se expõe nas redes sociais de forma profissional tem de mostrar a vida pessoal. Eu não concordo. Eu acho que o nosso trabalho tem de valer por si mesmo. E isto é válido para tudo na vida, ok? Acho que o nosso trabalho tem de valer por si mesmo. Eu não sinto necessidade de partilhar a minha vida pessoal ou para onde vou, para onde deixo de ir, para o que faço, o que deixo de fazer nos meus tempos livres, porque acho que isso não vai acrescentar nada. E amanhã é a minha vida privada, não é? E respeito quem partilha, respeito quem assim o decide, não é a minha postura e também sei que quem está desse lado também respeita e é mesmo isto, é perceber que apesar de a minha página ser profissional, do meu trabalho se exigir ao trabalho, as pessoas continuam a ter um carinho muito grande por aquilo que eu faço e por mim. E isso deixou-me muito contente, muito feliz, porque prova que lá está, aquilo que eu estou a fazer está a tocar o coração e a vida de alguém. E isso para mim é o melhor prémio e o melhor reconhecimento que me podem dar. Outra lição que eu também aprendi durante esta pausa foi que a criatividade é essencial na minha vida. Eu já sabia isto, não é? Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, sempre estive envolvida em vários projetos relacionados com criatividade, seja a escrita, que faz parte da minha vida desde sempre, a poesia, seja o artesanato, seja artes plásticas. Eu sempre senti esta necessidade de ter de criar com as mãos, com a mente, de estar sempre neste processo criativo. E aquilo que eu tinha vindo a perceber principalmente ali, a partir do meio do ano, era que a minha criatividade estava em declínio. Eu já não estava a conseguir ser criativa. Eu já não estava a conseguir alimentar essa criatividade nos meus dias, que é algo tão importante para mim. E eu percebi ao longo desta pausa que é no silêncio que a criatividade se manifesta. E para quem tem fibromialgia, algo que eu sempre recomendo é termos um hobby que ao mesmo tempo seja criativo e que possa ser usado também aqui já como uma técnica de mindfulness, mas isso são outras conversas que podemos falar num outro episódio, mas eu aconselho sempre a que as pessoas com fibromialgia que eu acompanho encontrem um hobby para fazerem dele uma técnica de mindfulness, como por exemplo a pintura, o desenho, o artesanato, que para mim é a minha terapia de mindfulness, é o artesanato, seja o crochê, os bordados, o tricô, que é algo que eu gosto muito. E essa criatividade, no fundo, é terapêutica. É terapêutica porque lá está. Ajuda não só a regular o nosso sistema nervoso, ajuda a aliviar o stress e a ansiedade e também nos ajuda a relaxar e a focar, ou seja, a desfocar da dor e da fadiga e a focar naquilo que estamos a fazer. Lá está, é a base do mindfulness. E eu não estava a conseguir trazer essa criatividade e ao longo desta pausa essa criatividade voltou em força, tanto que eu não só trabalhei bastante nessa criatividade, mas também tive várias ideias para trazer para aqui. O podcast, aliás, é um desses produtos criativos que surgiram ao longo do mês de dezembro, portanto já valeu a pena, e outras ideias que em breve eu vou partilhar também. Portanto, a criatividade é ou deveria ser essencial na nossa vida. Outra lição que eu retirei desta minha pausa foi que a clareza surge no recolhimento. Eu aqui vou partilhar algo muito
mais pessoal. Estava ali a sentir-me tão cansada ali no mês de novembro que eu acabei por também me sentir desmotivada e até equacionei a possibilidade de encerrar as minhas páginas, porque lá está, eu estava a sentir-me muito confusa, muito cansada. E ao longo da minha pausa eu percebi que a clareza surge quando nós nos permitimos parar, quando nós silenciamos. É no silêncio que nós temos esta capacidade de reorganizar a nossa mente, reorganizar as nossas emoções, tomar consciência daquilo que nos está a perturbar ou não naquele momento, daquilo que nos está a deixar esgotados ou daquilo que nos faz bem também, não é? E é neste pausa, é neste silêncio que vem a clareza. Porque se nós estamos confusos, se nós nos sentimos assoberbados, e isto é algo que acontece muito a quem tem fibromialgia, esta sensação de overwhelmed, ou em português de assoberbamento, não sei se a palavra existe, mas de estarmos completamente com a cabeça cheia de coisas e não conseguimos ver direção nenhuma. E não é ao continuarmos a forçar que nós vamos conseguir alguma clareza, não. É mesmo quando nós paramos, quando nós silenciamos cá dentro, cá fora, é que nós podemos encontrar. É como limpar, não é? Limpar a casa para melhor conseguirmos chegar àquela estante ou àquele móvel. Na nossa mente é exatamente o mesmo. Precisamos de tempo para parar, para limpar, para depois vermos melhor o caminho. E o quinto ponto, a quinta lição, prende-se muito com este anterior, que é, por vezes nós não queremos desistir, nós precisamos de parar. E eu percebi que realmente eu não queria desistir de nada, eu não queria terminar com as minhas páginas, com o projeto, não. Eu só estava a precisar de descansar. E isto é muito importante, porque quando nós estamos nesse assoberbamento, por vezes nós temos vontade de desistir, seja num trabalho, seja num projeto, num relacionamento, do que for. Porque não conseguimos, lá está, ter qualquer tipo de clareza. E o que acontece é que, por vezes, não é desistir que nós precisamos. Nós só precisamos de parar para respirar, para reorganizar, para realinhar cá dentro, para tomar consciência das nossas emoções e para ganhar clareza. E isso é muito diferente de desistir de vez, não é? E esta pausa também me trouxe aqui esta confirmação de que não, eu não queria desistir de nada, eu só estava cansada e só precisava de parar um pouco. E para terminar, que este episódio já vai longo, a última lição foi que para dizer sim, muitas vezes para dizer sim a mim, eu vou precisar de dizer não ao de fora. Ou seja, dizer não. Dizer não também é algo que eu trago sempre muito para cima da mesa, nas minhas palestras e também nas conversas com as pessoas, nos acompanhamentos que faço. Quem tem fibromialgia tem de aprender a dizer não. Dizer não é essencial para nós, principalmente para nós que temos fibromialgia. Dizer não ao outro muitas vezes implica dizer sim a nós mesmos e vice-versa. Muitas vezes eu digo sim, 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 porque lá está, porque quero agradar, porque não quero desiludir, porque acredito que o meu valor pessoal está no quanto eu dou. E ao dizer tantos sims, acabo por dizer um não à pessoa mais importante da minha vida, que sou eu, que somos nós. E quando nós paramos para pensar nisto, de dizermos sim a toda a gente e dizermos não à pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós, dá-se aqui um clique e muda aqui a nossa perspectiva. E esta pausa que eu fiz reforçou ainda mais esta minha convicção de que quando eu digo dizer sim a mim, vai implicar muitas vezes eu dizer não ao outro. Não posso, não quero, não me é possível,
não me apetece, não me acrescenta, não, não, simplesmente não. Porque será sempre mais importante dizer sim a nós mesmos. E isto não é egoísmo, muitas pessoas acham que isto é egoísmo, arrogância, não. Dizer não não é egoísmo, dizer não é um ato de respeito. Primeiro, de respeito para comigo mesma, não é? Porque estou a respeitar os meus limites, os meus valores, os meus princípios, o meu tempo, o meu corpo, a minha saúde, e respeito pelo outro, não é? Porque se eu respeito a outra pessoa, eu tenho de ser honesta e sincera com ela. Não vou dizer-lhe sim só para agradar, ou isso também não acaba por não ser correto, não é? Do ponto de vista ético. Portanto, dizer não, dizer não a sorrir. Uma vez uma professora minha dizia a maior aprendizagem da vida dela foi começar a dizer não a sorrir. Não, não quero, não. Porque torna as coisas mais leves. E esta lição aqui para fechar, gostaria mesmo muito de deixar com esta mensagem final, é mesmo a dizer sim a nós vai implicar muitas vezes dizer não aos outros. E está tudo bem. E está tudo bem. Porque quem realmente gosta de nós, quem realmente nos respeita, vai entender. Se não entender, se calhar é porque não é uma pessoa que mereça estar na nossa vida. Ou não é uma pessoa que mereça um sim, não é? E uma vez mais, isto não é, pode parecer egoísmo, mas não é. Isto é uma profunda consciência que nós acabamos por tomar e um profundo ato de respeito e de amor para com nós mesmas. E agora, para finalizar, assim, uma lição, um bónus, uma lição extra que eu tive foi que, de facto, a minha comunidade é a melhor. A minha comunidade é a melhor de todas. E não há dúvida aqui. Perdoem-me as comunidades de outras pessoas, mas a minha é a melhor. Não só pela compreensão, pelo carinho, pelo apoio, pelas mensagens, que foram muitas. Eu não consigo responder a tudo no tempo que gostaria, demoro um bocadinho, peço desculpa por isso, mas eu gosto de responder com presença, não é? Não gosto de responder à pressa, então por vezes demoro algumas semanas a responder, porque eu quero ler, quero sentir, quero estruturar uma resposta, se for o caso de alguma questão mais técnica, e então por vezes demora um bocadinho, mas eu vejo tudo, leio tudo, agradeço do fundo do meu coração, todo o carinho da minha comunidade me recebe sempre tão bem, que apoia tanto o meu trabalho, que partilha tanto o meu trabalho. Mesmo, lá está, eu sendo uma pessoa que tem uma postura muito própria, porque falo sempre a partir deste lugar de empoderamento, não é? Não de vitimização. Aqui não há vítimas, há pessoas que há circunstâncias que fazem o melhor que podem e sabem com os recursos que têm. E mesmo assim, eu recebo tanto carinho, tanto apoio, e eu sou mesmo muito, muito grata por isso. E lá está, mesmo não partilhando a minha vida pessoal ou coisas que as pessoas às vezes gostam de ver, a minha comunidade continua lá. Isso tem um significado muito grande, não é? É porque o meu trabalho realmente toca a vida de alguém. E isso para mim é o mais importante. O mais importante é mesmo poder de facto tocar a vida de alguém, ajudar alguém e mostrar que viver com fibromialgia não é fácil, não é, mas é possível viver com qualidade de vida, é possível ir caminhando e ir ultrapassando as barreiras com as quais nos vamos deparando. É possível com consciência, com presença, com acompanhamento, com as ferramentas certas do nosso lado e com as pessoas certas também. É possível ter uma vida com mais qualidade. E então damos por terminado aqui o nosso primeiro episódio desta nova temporada do Conversas com Fibra. Eu queria agradecer o facto de ter estado comigo até ao fim, aí desse lado. Queria também deixar aqui um abraço imenso para a minha comunidade, em especial para as pessoas que me estão a ver no Brasil, porque felizmente, e eu fiquei muito contente com isso, têm chegado até mim
muitas pessoas do Brasil, esse país maravilhoso que eu adoro. Fico mesmo muito feliz por isso. Deixo também aqui um beijinho muito grande para o outro lado do Atlântico e diga-me aí nos comentários se me está a ver aqui de Portugal ou aí do Brasil, que eu vou gostar muito de saber. Quanto a nós, temos encontro marcado na próxima semana, no próximo domingo, às 19 horas. Até lá, cuide de si, cuide da sua saúde e lembre-se que cuidar de si é um ato de amor. Obrigada por estar desse lado, um abraço e até ao próximo episódio.